Imagina você olhando de cima e vendo isso. De um lado, o oceano azul intenso. Do outro, uma massa de água que parece ter sido pintada com tinta rosa chiclete. Não é Photoshop. Não é poluição. É um fenômeno natural tão bizarro que durante décadas deixou cientistas completamente confusos. E o mais louco, existem pelo menos 8 desses lagos espalhados pelo mundo, cada um com seu próprio segredo. O Lake Hillier, na Austrália, tem 600 metros de comprimento e é tão rosa que mesmo quando você coloca água num copo, ela continua rosa. O Lago Hétiba, no Senegal, tem uma concentração de sal tão alta, menos 350 gramas por litro, que você flutua igual no Mar Morto. E a Laguna Rosa de Torrevieja, na Espanha, produz 810 mil toneladas de sal por ano, sendo a mais produtiva de toda a Europa. Mas por trás dessa beleza de cartão postal, existe uma combinação de organismos extremófilos, química bizarra e um equilíbrio tão delicado que muitos desses lagos estão perdendo sua cor. E alguns já desapareceram completamente. Para entender a verdadeira história por trás desses lagos rosa, precisamos descobrir 3 coisas. Primeiro, o que realmente faz a água ficar rosa? Menos spoiler. Não é só uma coisa, é uma combinação insana de fatores. Segundo, por que alguns desses lagos estão perdendo sua cor? E o que isso significa? E terceiro, como esses lugares são tão extremos que ajudam cientistas a entender a possibilidade de vida em Marte. A história começa em 15 de janeiro de 1802, quando o explorador Matthew Flinders estava mapeando a costa sul da Austrália. Ele subiu no pico mais alto da Middle Island, uma ilha no arquipélago de La Recherche, e viu algo que o deixou perplexo. No diário dele, Flinders escreveu: na parte nordeste, havia um pequeno lago de cor rosa, cuja água estava tão saturada de sal que quantidades suficientes estavam cristalizadas, perto das margens, para carregar um navio. O cara pensou que tinha descoberto uma mina de sal natural. Mas quando voltou em maio de 1803, um dos tripulantes dele, William Hillier, morreu de disenteria. E foi em homenagem a ele que o lago ganhou o nome Lake Hillier. Só que o Lake Hillier não é o único. Em 1848, o explorador Dom Septimus Roe descobriu outro lago rosa na Austrália, perto de Esperance. Chamaram de Pink Lake, literalmente Lago Rosa. E durante mais de um século foi uma atração turística gigante. Até que no começo dos anos 2000, ele começou a perder a cor. Em 2007, o lago ficou completamente cinza. E até hoje não voltou ao normal. O que aconteceu? A resposta está ligada a 2 coisas: mineração de sal por mais de 100 anos e a construção de uma rodovia que cortou a conexão do lago com o sistema de lagos vizinhos. Mas antes de entender por que esses lagos perdem a cor, a gente precisa descobrir o que realmente faz a água ficar rosa. E foi aí que em 2015, um time de cientistas do Extreme Microbiome Project resolveu investigar o Lake Hillier a fundo. O que eles descobriram foi muito mais bizarro do que qualquer um imaginava. Porque não é só uma alga, não é só uma bactéria, é um ecossistema inteiro de organismos que vivem em condições tão extremas que nem deveriam existir. Os cientistas coletaram amostras da água e do sedimento do Lake Hillier e fizeram uma análise completa do DNA microbiano. O resultado? Eles encontraram 10 espécies diferentes de bactérias extremófilas, organismos que amam sal, e várias espécies de microalgas do gênero Dunaliella. Todas essas criaturas microscópicas têm uma coisa em comum: elas produzem pigmentos vermelhos e rosa. A microalga Dunaliella salina, por exemplo, gera carotenoides, o mesmo pigmento que deixa a cenoura laranja e os flamingos rosa. Mas a surpresa veio quando descobriram que uma única bactéria, chamada Salinibacter ruber, era responsável por 33% de todo o DNA coletado. Essa bactéria produz um pigmento chamado bacteriorubberina que absorve a luz solar para gerar energia em ambientes com salinidade absurda. E quanto mais sol e mais sal, mais rosa fica a água. É por isso que os lagos são mais vibrantes no verão, quando a evaporação aumenta e a concentração de sal chega a níveis extremos. E tem mais.
Esses organismos não são apenas resistentes ao sal. Eles são poliextremófilos. Sobrevivem a múltiplas condições extremas, ao mesmo tempo calor intenso, alta salinidade, radiação ultravioleta brutal. São praticamente os super-héroes do mundo microscópico. Agora, você deve estar pensando: tá, mas e aí? Por que isso importa? Bom, cientistas estão estudando esses organismos para entender como a vida pode existir em lugares como Marte ou nas luas de Júpiter, onde as condições são igualmente extremas. Então vamos dar uma volta pelo mundo e ver os lagos rosa mais impressionantes que existem. O Lake Hillier, na Austrália, tem 600 metros de comprimento e fica isolado numa ilha que só pode ser visitada de avião ou barco. A cor rosa é permanente. Menos mesmo quando você coloca água num copo, ela continua rosa chiclete. Mas em 2022, chuvas extremas causadas por mudanças climáticas diluíram o sal. E o lago ficou atulassintado pela primeira vez em décadas. Especialistas acham que pode levar 10 anos para voltar ao normal. O lago Hétiba, no Senegal, fica a apenas 35 quilômetros de Dakar. E é famoso por ter sido a linha de chegada do Rally Dakar por anos. A concentração de sal chega a 40%, em algumas áreas, menos mais salgado que o Mar Morto. Cerca de 3.000 coletores de sal trabalham lá, extraindo até 38 mil toneladas por ano. Em 2022, enchentes devastadoras transformaram o Lago de Rosa para verde, destruindo $700 mil em sal acumulado. Felizmente, em 2025, o lago recuperou parte da cor. A Laguna Rosa de Torrevieja, na Espanha, produz 810 mil toneladas de sal por ano, menos a mais produtiva da Europa. Cada litro de água tem 350 gramas de sal. A cor varia de rosa intenso a magenta, fúcsia e até roxo, dependendo da época do ano e da hora do dia. É lar de flamingos que se alimentam de crustáceos, que, por sua vez, comem as algas rosa. É por isso que os flamingos são rosa. Mas aqui está o que ninguém te conta. Esses lagos estão desaparecendo. E não é só por mudanças climáticas. É também por ação humana direta. O Pink Lake, em Esperance, foi minerado por sal durante mais de 100 anos. Quando pararam em 2007, o dano já estava feito. A construção de estradas e ferrovias cortou a conexão natural do lago com outros sistemas de água, impedindo que o sal fosse reposto naturalmente. Resultado: o lago perdeu a salinidade necessária para as algas e bactérias sobreviverem. No Lago Hétiba, no Senegal, a situação é ainda mais complexa. Além das enchentes, a urbanização desenfreada ao redor do lago trouxe poluição de esgoto, aumentando os níveis de nitrato na água. Isso contamina o sal, tornando-o impróprio para consumo. E se a extração de sal for proibida, o lago vai simplesmente desaparecer. Porque o sal que é extraído impede que o lago fique completamente cheio e se transforme numa montanha de sal inutilizável. É um equilíbrio tão delicado que basta uma estação chuvosa mais intensa, uma estrada construída no lugar errado ou uma década de mineração excessiva para acabar com um fenômeno que existe há milhares de anos. E você pode estar pensando: mas o que eu tenho a ver com isso? Esses lagos não são só uma curiosidade. Eles são laboratórios naturais que nos ensinam sobre adaptação extrema, equilíbrio ecológico e até sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Além disso, eles sustentam economias locais inteiras. No Senegal, o Lago Hétiba emprega entre 1.500 e 3.000 pessoas diretamente na extração de sal. O Senegal é o maior produtor de sal da África e 1/3 vem desse único lago. Se ele desaparecer, não é só uma atração turística que se perde. São milhares de famílias que perdem sua fonte de renda. E tem algo ainda mais profundo. Esses lagos nos lembram que a natureza opera em escalas de tempo e equilíbrios que a gente mal consegue compreender. Leva décadas, às vezes séculos, para um ecossistema como esse se formar, mas leva apenas alguns anos de interferência humana
para destruí-lo. E se você quer conhecer o mundo de forma diferente, explorando lugares únicos como esses, você precisa entender como funciona o turismo sustentável e como planejar viagens que não só te dão experiências incríveis, mas também respeitam os ecossistemas locais. Se em pleno 2025 você ainda não aprendeu a planejar viagens de forma inteligente e sustentável, eu recomendo conferir Inserir Produto Serviço. É uma forma de você explorar o mundo sem deixar rastros negativos. Me conta aí embaixo. Você conhecia esses lagos rosa? Qual deles você mais gostaria de visitar? E você acha que a gente deveria fazer mais para preservar esses lugares? Quero saber sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ver isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui na tela tem 2 outros vídeos. Escolhe um deles, que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.